Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Douglas, do canal TechLink, e hoje iremos apresentar para vocês um passo a passo de como criar uma rede de computadores. Também mostraremos como ela funciona. Iremos simular um servidor de uma empresa, utilizando máquinas virtuais. E também iremos demonstrar a função de um gerente de redes. No nosso passo a passo, iremos abordar os seguintes temas, como a rede de computadores, servidores, a virtualização e, por fim, o gerenciamento de redes. Mas antes de mostrarmos para vocês uma rede corporativa, eu vou explicar brevemente o que é uma rede de computadores. Para quem não sabe, uma rede de computadores se refere a vários dispositivos de computação interconectados, como computadores, celulares, tablets, etc. A internet é um exemplo de uma rede, sendo ela uma rede global. Nós iremos criar uma rede para a empresa Nexus, na qual o contratante nos pediu para criar uma rede com 3 servidores, sendo eles DHCP, de Dynamic Host Configuration Protocol, DNS, de Domain Name System, HTTP, de Hypertext Transfer Protocol, AD, de Active Directory, e um servidor de arquivos. A rede configurada contará com 3 ou 4 hosts locais. Nessa rede de computadores, iremos utilizar os seguintes programas: o software virtualizador, que é utilizado para criar as VMs ou máquinas virtuais. Também iremos utilizar o Packet Tracer, um software que simula a criação de uma rede. E o Essential NetTools ou NetTools. Ele é um software que tem um conjunto de ferramentas de diagnósticos de rede. Permite monitorar as conexões de um servidor. Cada membro do grupo irá explicar como funciona todos os recursos utilizados. Também irão demonstrar na prática todos os recursos em execução. Iremos disponibilizar um arquivo mais detalhado em PDF, caso tenha interesse em aprender mais. Nesse arquivo falamos desde a história da internet até a sua arquitetura, camadas e processos. Obrigado e vamos lá. Oi, pessoal, eu sou a Gabriela, integrante do grupo TechLink, e antes da gente prosseguir com o planejamento e com a execução da nossa rede de computadores para a empresa Nexus, é importante sabermos quais são os componentes que interligam uma rede e, consequentemente, permitem que ela funcione corretamente. Antes, vamos retomar o conceito de redes que o integrante Douglas introduziu, ou seja, o que seria uma rede de computadores. Basicamente, a gente pode imaginar uma rede de computadores como uma literal rede de pesca, onde cada peixe nessa rede representa um dispositivo. Em resumo, uma rede de computadores é um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia. O melhor exemplo que a gente pode mencionar, conforme dito pelo próprio Douglas, é a própria internet, que é uma rede mundial que conecta milhares de equipamentos pelo globo. Pense que, antes que a gente consiga assistir um filme via streaming, visualizar as notícias mais recentes no feed dos navegadores, ou mesmo enviar um simples e-mail, os dados que solicitamos passaram por diversos outros dispositivos. O que a gente vai ver a seguir, então, é um breve overview sobre esses dispositivos, sobre os principais componentes de uma rede de computadores. Começando por um dos componentes mais conhecidos, os servidores. Eles são semelhantes a um computador comum, uma vez que possuem os mesmos componentes: processador, memória, armazenamento, etc. A maior diferença entre eles é que eles são mais capazes de suportar múltiplos usuários, sistemas operacionais e aplicações de forma simultânea, sendo que essa capacidade pode ser ajustada aos requisitos de cada empresa ou dos serviços oferecidos. Por causa disso, os servidores geralmente são dispositivos dedicados apenas à prestação de serviço na rede, conforme o próprio nome diz, não sendo muito utilizados por usuários comuns, ou seja, eles não são muito utilizados para elaborar planilhas, montar apresentações ou mesmo assistir vídeos no YouTube. Geralmente, eles só são acessados por usuários especialistas, que são responsáveis pela sua manutenção e configuração. Bom, se as máquinas que fornecem os recursos são chamadas de servidores, os dispositivos interessados em usufruir desses serviços são chamados de clientes e formam a famosa relação cliente-servidor que a gente tanto ouve por aí. Os servidores têm se tornado um recurso fundamental no meio empresarial, tanto para gerir os negócios quanto para centralizar e proteger as informações dentro de uma rede,
sendo que existem diversos tipos de servidores com as mais variadas funções. A gente pode destacar como exemplo o servidor de arquivos ou file server, que tem a função de disponibilizar arquivos, pastas e objetos para outros dispositivos que estejam conectados à mesma rede. Podemos dizer então que ele é um tipo de repositório. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma empresa precisa que um arquivo X seja disponibilizado em todas as máquinas de uma rede. Então, ao invés de a gente ter que baixar esse arquivo manualmente, máquina por máquina, a empresa pode utilizar um servidor de arquivos, de forma que todos os usuários possam acessar esse arquivo disponibilizado pelo servidor diretamente em suas máquinas. Então, assim, a gente economiza tempo e, é claro, trabalho. Outro servidor muito famoso é o servidor de aplicação, que é, em suma, um ambiente para execução e instalação de aplicações, scripts e rotinas, sendo muito utilizado por desenvolvedores, justamente para que eles possam testar se as suas aplicações estão funcionando corretamente. O próximo dispositivo fundamental para uma rede de computadores é o switch. A função dele é conectar vários computadores para que eles possam compartilhar informações entre si, e eles fazem isso a partir da identificação do endereço MAC dos dispositivos. Esse endereço é uma identificação física gravada no hardware dos dispositivos. É graças ao switch que a gente pode conectar computadores, celulares, impressoras, entre outros dispositivos em uma mesma rede, sendo que existem diversos tipos de switch hoje no mercado, desenvolvidos para as mais diversas necessidades. A gente tem também os roteadores. Olha, podemos dizer que enquanto os switches permitem a comunicação de diferentes dispositivos na rede, os roteadores permitem a comunicação entre redes diferentes, ou seja, o papel deles é conectar duas ou mais redes ou subredes. A gente também pode dizer que eles funcionam como gerenciadores, porque eles direcionam o tráfego de dados e escolhem a melhor e mais eficiente rota para que as informações possam viajar pela rede. Para realizar essa transmissão, o dispositivo utiliza como base uma tabela de roteamento interno, que é nada mais nada menos que uma lista de caminhos para vários destinos de rede. Na prática, quando o pacote de dados chega no roteador, ele realiza a leitura do destino do pacote, consulta a sua tabela interna para verificar qual é o caminho mais eficiente e, por fim, encaminha o pacote para esse caminho. Assim como switches e servidores, existem vários tipos de roteadores para as mais diversas necessidades. Olha, na descrição desse vídeo a gente está disponibilizando um arquivo que detalha melhor os diferentes tipos de equipamentos que a gente está citando. Vale a pena dar uma olhada. Por fim, vamos mencionar os hosts, que do inglês significa hospedeiro, ou sistemas finais. Eles recebem esse nome porque eles são as pontas das redes de computadores. Ou seja, host é qualquer dispositivo na rede que pode transmitir ou receber pacotes IP. Com o crescimento da tecnologia que a gente tem hoje, até eletrodomésticos com conexão à internet podem ser chamados de hosts. Isso mesmo, até aquela geladeira com painel LED que tem acesso na internet pode ser chamado de host. Fala galera, meu nome é Guilherme, integrante da TechLink, e irei introduzir o planejamento da rede de uma empresa fictícia que nós da TechLink criamos. Logo após, nosso colega irá demonstrar como funciona o gerenciamento de redes na prática. A empresa denominada como Nexus é uma empresa enxuta, pois não tem tantos colaboradores. Antes de nos aprofundarmos no planejamento da empresa, gostaria de ressaltar que para isso ser possível, a empresa atualmente exige protocolos, servidores, roteadores e máquinas, em prol de conseguir ter acesso à internet, organizar e proteger dados para ter uma boa performance no mercado. A estrutura será apresentada no Packet Tracer e será dividida em dois lados, o dos provedores de internet e do outro lado, o do cliente. Ambos os lados representados por endereços físicos. Entre o meio desses dois lados terão servidores nuvem, para que o cliente possa realizar a troca de dados com o servidor ISP. À direita, o lado referente ao do cliente será composto por um modem, roteador, servidor DHCP, switch, laptop e um computador. Já o outro lado, o lado do ISP, modem, switch, servidor DNS, servidor HTTP e um roteador. Segue a explicação. Olá pessoal, meu nome é Eric e logo após a explicação do nosso amigo Guilherme, eu irei demonstrar para vocês como funciona um gerenciamento de redes. Bom, primeiro de tudo, vamos ao endereço físico, no qual nós temos dois lados.
Temos o lado do ISP, ou seja, o provedor de internet, no qual nós temos aqui no Brasil Vivo, Oi, Claro, temos a NET. Isso são provedores de internet. E do outro lado nós temos o lado do cliente, que pode ser a empresa ou pode ser você aí da sua casa. Temos os dois ambientes nuvem, que nada mais é do que um servidor, e que faz a conexão entre o cliente e o ISP. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no lado do ISP nós temos o servidor e o switch conectado via cabo de rede e temos o modem conectado via cabo de rede também. Já no lado do cliente nós temos os servidores também e os switches conectados via cabos de rede e temos o laptop e o computador conectados via cabo de rede também. Agora vamos para a parte lógica. Seguindo aqui para a parte lógica, nós temos dois lados. O lado do cliente e o lado do ISP. Basicamente, nós temos aqui o laptop e o computador que irá fazer uma requisição ao servidor do ISP. Então, basicamente, o pacote irá sair aqui do laptop, irá pro switch, e do switch ele irá fazer a conexão aqui primeiramente com o servidor de DHCP. O servidor de DHCP ele tem a função de atribuir IP às máquinas conectadas na rede, ou seja, atribuir aos hosts conectados à rede. Então, ele envia um pacote, vê se a máquina responde, se o host responde. Caso responda, ele atribui um IP. Logo após isso, o pacote ele é passado aqui para o roteador. Depois do roteador, ele é passado para o modem. Depois do modem, ele irá para a nuvem, ou seja, o servidor em nuvem, que irá guardar tudo isto. E logo depois ele passa também para o modem. E do modem ele chega no switch. Do switch, ele poderá ir para o DNS. Caso você acesse algum site, o DNS ele é responsável por transformar IP em endereço lógico. Então, basicamente, se você for acessar o site da UOL, por exemplo, você não precisa digitar o IP. Você digita uol.com.br. Então, o DNS ele é responsável por fazer esta conversão, o que torna tudo muito mais fácil. Temos o servidor de HTTP, que seria um servidor web, que sustentaria um site. Lembrando que HTTP é um protocolo. E também temos aqui outro roteador, no qual ele poderia ser um ponto de acesso para ir para outros servidores ou para outros roteadores e assim estabelecer uma conexão muito maior. Então, tendo isso em mente, agora vamos para uma simulação no qual eu irei pegar o pacote aqui, colocar no laptop e no computador. Vou iniciar. Podemos ver que o pacote sai do laptop e é mandado ao roteador. Depois do roteador, ele é mandado para o computador e aí sim ele estabelece a conexão ao ISP. E o ISP pode mandar eventualmente para algum desses servidores. Então, basicamente, o gerenciamento de redes ele é feito a partir da configuração de várias máquinas dentro de uma rede. Então, é necessário ter o protocolo, é necessário ter servidores, é necessário ter roteadores e também máquinas para acessar a internet. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.
Olá pessoal, meu nome é Alessandro e após a apresentação da simulação de rede utilizando o Packet Tracer, iremos agora mostrar um pouco mais a fundo dentro dos servidores e os principais serviços para manter uma empresa em um bom funcionamento. E é claro, né, ter um gerenciamento básico de sua estrutura. Eu estou utilizando essa ferramenta, Remote Desktop Manager, para rodar uma conexão remota nos servidores e no desktop que eu irei mostrar um pouco mais à frente. Estamos primeiro no servidor Domain Controller, que é o principal servidor dentro da rede. É ele que vai residir todos os sistemas, ou em grande parte dele, né? Sistemas variados, não só apenas um, mas alguns diversos. E aqui do lado temos o servidor de arquivos, que é o servidor que vai armazenar todos os seus dados, né? Ele não vai fazer uma filtragem específica ou um processamento dos arquivos, já que essa é a função do servidor de banco de dados, porém ele vai ter algumas regras de não permissão de extensão, quantidade de armazenamento por equipe, por grupo, o que vai ser, é claro, mostrado um pouco mais para frente. Primeiro iremos demonstrar o Domain Controller, né, que é o principal servidor dentro de uma empresa. Após a instalação do servidor, iremos utilizar o Server Manager, ferramenta própria da Microsoft que já vem instalada no servidor após a instalação do mesmo. E iremos agora fazer a pré-configuração, que seria alguns passos antes de você começar a instalar alguns serviços, alguns recursos, né? Primeiro de tudo, iremos definir o nome do host. É claro, eu já defini, porém vou mostrar os passos para isso, né? Ele está perguntando se está dentro do domínio e o usuário que você está acessando, né? Provavelmente, caso vocês façam aí dentro do servidor de vocês, não irá aparecer de primeira. Porém, iremos definir o nome do computador. Aqui, computer name, né? Que seria essa parte aqui. Nexus traço DC01, que é Domain Controller 01, né? O primeiro servidor Domain Controller. O sufixo de DNS eu vou dar uma explicada um pouco mais para frente. Primeiro a gente vai focar um pouco nas pré-configurações principais de um servidor. Que primeiro seria a definição do seu nome, como já coloquei aqui, né? Nexus-DC01. E também outro passo importante é a definição do IP. Quando vocês instalarem um servidor, ele não irá vir com um IP definido, né? Então a gente teria que ir em local server e na categoria internet 0, iremos clicar, provavelmente vai estar aparecendo o IPv4, iremos clicar nele, né? Irá abrir essa aba e nele podemos configurar tanto o IP, vindo aqui, clicando com o botão direito, configurar, e aqui em IPv4, tanto o IP fixo dele, já que é um servidor principal, ele precisa necessariamente ter um IP fixo, ele não pode estar mudando direto, senão outros serviços que estão estáticos não vão conseguir ter a resolução para esse servidor. Definindo o IP fixo dele e a máscara do mesmo. Podemos confirmar até utilizando o serviço CMD do Windows. CMD. Abrindo o arquivo, o serviço, podemos digitar ipconfig. Ele vai aparecer o IP fixo, a máscara. Por enquanto não temos nenhum roteador, porém, como isso aqui é um laboratório, né? Não definimos um, porém na sua empresa você vai definir um e eu vou te mostrar como também. E
o DNS, o sufixo do DNS, né, que será também mostrado um pouco mais para frente. Após definir os IPs, iremos definir também o fuso horário da sua máquina. Para não deixar algo muito confuso, você se perder, né, claro. Não importa a linguagem do seu computador, porém o fuso horário é algo importante para se manter sincronizado com alguns serviços, né? Vou colocar Brasília, UTC-3, ok. Aqui é as pré-configurações do servidor do Domain Controller, algo bem simples. E agora vamos partir para o DNS. Primeiro, né, tivemos que instalar o serviço DNS, clicando em Manager, dando Next. Em Server Rules, selecionamos a opção DNS Server. Aqui vai ser instalar todo o serviço de DNS, que seria a resolução de nome, ele que também irá apontar onde estão as máquinas e qual o nome delas. Iremos mostrar isso um pouco mais na prática, um pouco mais para frente, certo? E nas filters também iremos ter elas, que ao clicar nelas irá ser selecionada automaticamente. É só apertar Install que ele irá instalar o serviço DNS. Cancelar aqui, que eu já tenho. Agora iremos em Tools e DNS. Aqui vai ser a gerência, né, do DNS e vai ter algumas principais funções, como o forward, que seria a conexão de uma máquina para de um IP de uma máquina, ou melhor, do nome de uma máquina para o IP correspondente a essa máquina. Por exemplo, a máquina do RH, ele tem o nome dele e o IP do mesmo. Tanto também o próprio DC01 e o servidor de arquivo. Para testarmos isso, podemos vir aqui no CMD novamente, dar um ping no nome de uma dessas máquinas. Vou dar no nessus.srv01. Ping desktop traço 01 RH. No RH ele está conectado, então ele recebeu via o nome da máquina, né? 4 pacotes enviados, 4 recebidos, nenhuma perda. E o reverse lookup, que aí seria o inverso do forward. Em vez de você apontar do nome de uma máquina para o IP da correspondente, iremos apontar o IP da correspondente para o nome da máquina. Né? Caso a gente venha aqui no CMD novamente, dá um ping na 192.168. Deixa eu só dar uma olhadinha na máquina no desktop, ponto 1.6. Ele também irá pingar e não teve nenhuma perda, né? Sendo assim, essa é a principal configuração do DNS. É claro, temos alguns outros pontos, porém é algo bem mais específico, né? Essas duas funções é a mais comum e a mais utilizada pelo DNS. Não se preocupem em criar essas tabelinhas. Conforme você vai colocando as máquinas dentro do seu domínio, a tabela vai se populando normalmente, né? A partir do momento que a máquina estiver dentro do domínio,
ela irá aparecer, o DNS irá reconhecer e fará essa ligação entre o nome da máquina e o IP correspondente, além do FQDN, né, que é o nome da máquina, mas o DNS de domínio da empresa. Aqui no reverse irá acontecer a mesma situação, né, o IP da máquina para o FQDN da máquina. Outra coisa importante, é claro, né, é colocar a máquina dentro do domínio da empresa. Queremos aqui em computer name, change, ok, more, e aqui vai estar o nome do seu domínio de empresa, né? Que nem nesse caso, para a empresa Nexus, a gente colocou nexus.local. Fechando aqui. Então, após esse overview do DNS, iremos partir para o DHCP, que dará a função de atribuir os IPs automaticamente para a sua rede. Começando com a instalação do mesmo, é o mesmo processo do DNS para o DHCP. Indo em Manager, no Next, selecionando o serviço que você irá instalar, né? É claro, o recurso, e ativando a opção DHCP. A partir do momento que você marcar a opção, ele já trará as filters daquele recurso, né? Aí só clicar em Install, ele fará a instalação do serviço. Sendo assim, para configurar o DHCP, a gente vem em Tools, DHCP, aqui vai estar a Manager, ou gerenciamento do DHCP. Como podemos ver, ele já reconheceu o servidor principal, o Domain Controller, e o seu DNS. Nós estamos trabalhando com IPv6, então não iremos entrar nesse escopo agora. Iremos entrar no IPv4. Aqui temos o escopo de IP, de atribuição de IP. Então, temos a pool, que seria o range de IP, né? O range, né? Que seria, esqueci em português, mas onde o IP irá começar e onde o IP irá terminar. O alcance, né? Lembrei a palavra em português. O alcance daquele serviço de DHCP. Aqui está configurado para começar o serviço no 192.168.1.5 e terminar no 192.168.100. Desculpa, 100. O DHCP serve muito para você ter um controle de quem irá entrar ou não na sua rede. Além, é claro, de ter um determinado alcance de IP, né? Então, se sua empresa é pequena, você não vai e você não quer fazer subnets, né? Você delimita o seu alcance de IP aqui no DHCP. A gente poderia, por exemplo, colocar para começar no final 5 e terminar no final 15. Então teria um espaço de 10 máquinas. E aí só entrarão 10 máquinas no seu domínio. Então, a partir do momento que uma máquina entrar na sua rede, ela automaticamente distribuirá o IP para aquela máquina. E só para contextualização, vou explicar um pouquinho como que o DHCP funciona, né? Após o DHCP, o serviço DHCP, identificar uma máquina na rede, ele enviará um pacote chamado DHCP PACK, que fará essa distribuição das informações necessárias para a atribuição do IP.
Temos também a configuração de leases. Então, aqui ela aponta o tempo pré-determinado da duração daquele IP, né? Então, quando ele enviar o pacote DHCP PACK, ele enviar com essa lease, né? Com esse tempo. Por exemplo, 24 horas, dando um exemplo curto, né? 24 horas. Então, aquele IP irá durar 24 horas até ele ser renovado. E como que funciona, né, a renovação desse IP, do IP do DHCP? A partir do momento que ele atingir 50% do tempo da duração, né, daquele IP, ele enviará um pacote chamado DHCP Request, que verificará se aquela máquina está ligada ou não. Caso ela esteja, ele irá fazer a renovação do contrato daquele IP. Então, acrescentando mais 24 horas de duração daquele IP. Se por acaso aquela máquina não estiver mais na rede, ele fará novamente esse ciclo quando chegar em 87,5% do tempo pré-determinado da duração do IP, da lease. Então, chegando nessa porcentagem, ele fará de novo o reconhecimento, enviando o pacote DHCP Request. E se ele estiver ligado, se a máquina estiver ligada dentro da rede, ele fará a renovação do contrato daquele IP, acrescentando mais 24 horas, né? Renovando para 24 horas. E se caso ele não esteja ligado ainda, ele fará o mesmo ciclo quando chegar em 100% do tempo da máquina, de tempo de atribuição do IP. Certo? Então, se a máquina estiver ligada, então beleza, renovou o contrato mais 24 horas. Caso a máquina não esteja ligada, o IP é removido ele é removido do DHCP, né? Sendo liberado para atribuir aquele mesmo IP para uma outra máquina distinta. Encaminhando agora para o tão falado e conhecido AD, o Active Directory, que é utilizado para gerenciar usuários e computadores. Irei demonstrar o mesmo processo, os mesmos passos de instalação do serviço em Manager, dando Next até em Server Rules, e instalando o serviço Active Directory Domain Service. Como já está instalado, né, não precisaremos fazer isso novamente. Só dar um install, ele irá instalar o serviço de AD. E a partir disso podemos partir para uma configuração básica do AD, né? Que seria aqui em Tools e indo em Active Directory Users and Computers. Ele vai abrir a Manager do Active Directory. Podemos ver que já tem uma estrutura de pastas, né? Tanto de desktops, com a matriz, dentro dessa matriz, suas respectivas áreas, como financeiro, recursos humanos e suporte TI. E dentro de cada um está o seu computador, né? É claro, só temos um agora para demonstração mais tarde. Também temos o Domain Controller, que é o nosso servidor, né? Que nós estamos nele, que é o Nexus DC01. Temos também alguns grupos globais, que são grupos que possuem acesso em todo o domínio, né? Não só apenas
naquela pasta, não. Esses usuários têm domínio geral e os locais, né? Que aí sim podemos definir as pastas e máquinas ou outras coisas que aqueles usuários poderão acessar. Temos também os servidores. Aqui eu já incluí o servidor de arquivos, que é o Nexus SRV01. Vocês podem ver. Aqui clicando em propriedades, podemos ver que ele já está mapeado, né? Tanto o nome quanto o DNS name, né? Que é o nome da máquina, mas o nome de domínio. Desculpa os latidos de fundo, né? Podemos ver também os usuários da matriz, com um usuário de administrador, um usuário do comercial, do financeiro, recursos humanos, suporte TI, para cada um, para sua respectiva área. E tudo que foi mostrado anteriormente, até esse ponto, é em um só servidor, né? Que é o Nexus DC01. Ele é chamado de Domain Controller, já que é o principal servidor de sistemas que está armazenado a maioria, não todos os sistemas, porém a maioria deles. Então é um servidor totalmente crítico, que irá permitir, né, diversas pontes, né, tanto para o servidor de arquivo, tanto para os desktops, ou servidor de proxy, se houver futuramente, ou diversos outros servidores, né, servidor de banco de dados, enfim. Decidimos deixar, poderíamos, é claro, né, separar cada serviço em um respectivo servidor, porém como eles se comunicam muito bem, né, tanto DHCP, DNS, AD, eles se comunicam muito, é interessante deixar em um mesmo servidor para ter algo relativamente mais fácil de se comunicar, né? Porque caso um servidor caia, aquele serviço parar totalmente, né? Aqui podemos garantir que esse servidor nunca caia e mantemos ele totalmente, prestamos muita atenção nele, né? Já que é um servidor crítico. Sendo assim, temos o último serviço a apresentar nessa implementação, que será onde iremos armazenar e gerenciar os arquivos da empresa, o servidor de arquivos, que é exclusivamente dedicado para armazenar arquivos, né? Como o nome já diz. E faremos a instalação desse serviço de armazenamento de arquivos nesse outro servidor que está aberto, que é o Nexus SRV01. Né? Após a instalação do Windows Server, é claro, você irá repetir os mesmos passos, né? Que será definir o nome da máquina e o domínio que ela estará inclusa, além de definir o IP para aquela respectiva máquina, do mesmo jeito que foi atribuído para o Domain Controller. Porém, claro, né, mudando o final, que é mudando o IP de host, para não ter conflito de IP. Colocando o DNS aqui também e o sufixo de DNS para o servidor conseguir encontrar o domínio da rede. A partir disso, podemos instalar o serviço de armazenamento de arquivos. Vindo aqui em Manager, como todos os outros. Next. E o File and Storage Service. Vocês podem ver, já estão instalados 5 serviços aqui dentro. Como o File Server, que tem a função de armazenamento de dados, de arquivos.
o Data Duplication, que serve para evitar arquivos redundantes, né, otimizando o espaço dentro do servidor, espaço de armazenamento. O DFS Namespace, utilizado para o compartilhamento de arquivos em diferentes servidores, caso tenhamos mais de um servidor de arquivos. E por fim, a File Server Resource Manager, que é o painel de gerenciamento do serviço de arquivos. Né, dando net, aí ele irá pedir, né, e só dá um install que ele irá instalar o serviço. Finalizando essa etapa, né, essas configurações, podemos partir para a configuração de compartilhamento de arquivos dentro do file server. Podemos vir aqui no explorador de arquivos, esse PC, no armazenamento deles, eu criei a pastinha chamada fs geral, que significa file server geral, né, para ser algo centralizado de todos os arquivos. Aqui dentro, como podemos ver, estamos dividindo por área, né? Administrativo, comercial, financeiro, recursos humanos, suporte TI. Para a configuração de compartilhamento de cada área, com a ajuda do servidor de domínio e o serviço de de AD, de Active Directory, nós criamos, no caso, né, os usuários. Como vocês podem ver, usuários locais, aqui está escrito DL admin mod, né, que significa domain local. Então, um usuário local de domínio, o ADM, que é a sua área, né, de atuação, e mod, que é o que ele irá fazer ou quais permissões ele terá dentro daquela pasta, que aqui no caso seria modificar. Utilizando essa estrutura, podemos definir para cada pasta o seu respectivo usuário, né, que irá acessar aquela pasta. Como vocês podem ver, apertando com o botão direito na pasta, vindo em propriedades, security. Já de cara podemos ver que tem alguns usuários. Esses dois primeiros são os usuários padrões de sistema. E esse último é o usuário que nós criamos no Active Directory, né? Que no caso é esse. Voltando aqui para o servidor de arquivos. E por último, o usuário de administrador, que é o usuário geral que terá acesso a tudo, né? Aquele usuário que tem permissões especiais, né? Usuário totalmente crítico dentro do seu ambiente, que tem que ser protegido fortemente, a sua senha, ou caso você mude o nome, né, de administrators para outro nome, tem que ser protegido também para não ficar exposto, já que esse usuário tem um grande impacto dentro da sua rede. Como vocês podem ver, o usuário ADM tem permissões de modificação, podemos tirar outras permissões, mas a permissão de modificação é a superior entre todas as de baixo, né? Tirando as permissões especiais. Acima dele só temos mesmo a full control, que é o controle total daquela pasta. E é claro, isso foi aplicado para todas as pastas. Se a gente for aqui em recursos humanos, podemos ver que tem seu respectivo usuário aqui dentro também.
Outra parte bastante importante dentro do servidor de arquivos é a definição de cotas para cada pasta. Podemos ver melhor voltando aqui para o Server Manager, né? Aqui em Tools, File Server Resource Manager, iremos abrir o painel de gerenciamento do serviço de arquivos, né? A cota que eu falei anteriormente seria a opção Cota Manager, né? Expandindo ela aqui, podemos ver que temos algumas cotas já definidas, né? Que foi definidas na instalação quando instalamos esse servidor. Como vocês podem ver, a pasta fs geral no diretório recursos humanos está definida por um limite de 10 GB dentro do hardware e 0 está sendo utilizado, né? Como também o administrativo está limitado para 2 GB de armazenamento dentro do servidor e 0 está sendo utilizado. E o financeiro com um limite de 5 GB dentro do servidor e também 0 está sendo utilizado. Outro passo importantíssimo também é a questão de bloqueio de extensões ou bloqueios de arquivos dentro do servidor de arquivos, que está aqui nessa opção. Como vocês podem ver, eu já defini também alguns bloqueios, como a pasta de TI não pode ter arquivos de texto, né, claro, de extensão de texto, como também o comercial não pode ter arquivos de imagem. Além do administrativo, que eu bloqueei todos os tipos de arquivo, exceto aqui dá para ver melhor, exceto os arquivos Office. Então, todos os arquivos, tanto imagem, tanto texto, ou de e-mail, ou arquivos comprimidos, todos vão ser bloqueados. Apenas os arquivos do pacote Office será permitido. Mostrando um pouco na prática, vamos pegar, por exemplo, o usuário de RH. Vamos criar um novo file screen. Ele está pedindo a pasta que terá esse efeito, né, de bloqueio. Vamos pegar a pasta do recursos humanos, do RH. Será que ele já vai ir para essa pasta. E propriedades customizadas, né? Vamos selecionar para ele bloquear todos os arquivos, exceto arquivos Office, né? Vamos lá, selecionei todas as extensões de arquivos. Vamos dar um OK, create. Pronto. Aqui agora ele está bloqueado e ele está ativo também, né? Se a gente for pegar o desktop, por exemplo, aqui, vou até mostrar para vocês, desktop adentrando ao domínio, né? Deixa eu fazer logoff, sair. Demorar um pouquinho. Vamos lá, domínio Nexus, RH user, a senha, sendo a senha, né? Essa senha aí mesmo. Entrando com o usuário do RH. E com esse usuário a gente vai poder ver direitinho as cotas, que é o espaço que aquele usuário, aquele grupo de usuário tem permissão para o servidor de arquivos, que nem aqui está 10 GB, e como vocês podem ver, está mapeado o limite de 10 GB, né? Então podemos comprovar isso.
E adentrando nele, caso a gente crie um arquivo de texto, por exemplo, você precisa de permissão para executar essa ação. Então, por causa do file screens, o bloqueio, né, daquele arquivo, ele não me permitirá criar outro tipo de arquivo sem ser o pacote Office, que foi o único que eu acabei não criando, né? Vamos ver. Infelizmente eu não vou conseguir demonstrar aqui criando um arquivo sem ser o pacote Office, né? Para demonstrar, vamos lá. Vem aqui em... Vamos ver, ó. Aqui está bloqueado o usuário financeiro, né? Está bloqueado somente o áudio e vídeo. Então vamos entrar no usuário financeiro para ver, para testar, né? Sair do usuário do RH, fim user, a senha sendo essa senha aí mesmo, né, que todo mundo está imaginando, a melhor senha do mundo. Esperar carregar, ele adentrar, né? Prontinho. Aqui a gente já vai ter a pasta, como vocês podem ver também, o usuário financeiro, não o usuário, né? O grupo de usuário financeiro está limitado para 5 GB apenas de espaço, né? Então, quando a gente vai acessar o servidor de arquivos, temos somente 5 GB de espaço para gravarmos os nossos arquivos, né? E, por exemplo, ele está bloqueado somente áudio e vídeo. Então, caso a gente crie, por exemplo, um arquivo de texto, ele vai me permitir normalmente, né? Para ficar melhor, vou colocar a extensão, né? Extensão TXT. Caso mudemos a extensão para MP3, que é o tipo de arquivo que aqui no financeiro está sendo bloqueado, tá vendo? Quando a gente for mudar, ele está falando que o nome do arquivo será, a extensão do arquivo será mudada, né? Sim. Ele fala, você precisa de permissão para executar essa ação. Então ele não tem permissão para criar esse tipo de extensão de arquivo. Então, mesmo se você tentar novamente todas as vezes, ele não vai permitir, né? Então, se a gente, por exemplo, colocar arquivo, a gente colocou MP3, né? Colocar MP4 ou MVK, que é outra extensão de... Ó, MVK ele deixa, é uma extensão alternativa de vídeo. Mas se a gente for colocar MP4, ele não vai deixar. Ó, MVK, arquivo MVK. Ele não deixa. Então, essa função do file server serve justamente para você limitar um pouco, né, o que cada grupo de usuário pode fazer dentro do file server. Então, isso deixa o servidor um pouco mais regrado para não ter caso de usuários armazenar vídeos de cursos que não tem nada a ver com o trabalho, ou áudios de música gravando no servidor de arquivos. Com isso você evita muito bem esse problema, né? E bom, aqui a gente vai acabando toda a apresentação de servidor, de como eles funcionam, né? Apresentei tanto o Domain Controller, servidor principal de sistema, onde vai ficar todos os seus serviços, ou pelo menos a grande maioria, e o servidor de arquivos, que ficará a parte que armazenará todos os arquivos da sua empresa dentro do seu domínio. Esses são os principais serviços instalados na empresa de pequeno porte Nexus. É claro, em uma empresa muito maior e com muitos mais funcionários, a estrutura será muito mais complexa, né? Com uma arquitetura totalmente flexível e uma topologia com diversos servidores, nós e hosts,
Porém, a estrutura básica, a base de tudo, não irá mudar. Uma empresa, tanto de grande, pequeno ou médio porte, sempre irá utilizar DNS, sempre irá utilizar AD, file server. São recursos que são extremamente necessários para o dia a dia de uma empresa. E foi isso que a gente instalou aqui na empresa da Nexus, para ter um controle e gerenciamento geral de todos os seus arquivos, sistemas, computadores, né?